Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Pai santo e bondoso, opera em nossas vidas, em nossos corações, nos enchendo, Senhor, de alegria no Teu serviço, nos dando prazer na Tua lei, Senhor, e guardando o Teu povo. Manifesta, Senhor, a Tua graça, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores, toma em Tuas santas mãos cada vida. Amado Pai, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, as senhoras, os senhores, os viúvos, as viúvas. Meu Senhor, socorre os que estão aflitos, os que estão enfermos. Ó Deus bendito, Senhor da glória, guarda, Senhor, o Teu povo, guarda a nossa nação, toma em Tuas santas mãos a Tua igreja. Senhor, dando, meu Senhor, a Tua direção aos líderes, dando graça, meu Senhor, a cada um, para que a Tua igreja possa, Senhor, cumprir a sua missão. Deus fiel, Deus misericordioso, Pai querido, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós estamos, meus irmãos, com um tema bem especial, muito embora uma situação dramática, mas importantíssimo para a nossa instrução. O texto é Jeremias, capítulo 16, versículos de 1 a 13, e o tema Desamparados e Aflitos. Como é que Deus desampara o seu povo? A outra pergunta seria como é que o povo de Deus se volta para os ídolos? Como é que uma pessoa que conhece Deus, conhece as Escrituras, tem o testemunho milenar das operações divinas, se envolve com o ídolo imundo, mudo, surdo, inventado, criado por pessoas perversas? O texto é este. Vamos à leitura. Jeremias 16, versículos de 1 a 13. Nesta leitura nós vamos entender o porquê do desagrado divino, como é que realmente Deus fez, como é que o povo de Deus, povo especial, povo eleito, como é que um povo eleito se torna um povo que não tem a graça. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Jeremias 16, 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão. Não se fará por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão beber o copo das consolações,
por pai ou pelo pai ou pela mãe de alguém. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles e comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual a nossa iniquidade? E qual o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não dar ouvidos a mim. Portanto, lançá-los-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Louvado seja o Senhor, bendito Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, nos dá entendimento, fala com os nossos ouvintes. Abençoa e guarda cada um, tenha misericórdia, nos ensina, Senhor, a Te servir. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, a gente lendo a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê a grande reprovação de Deus com os ídolos, as imagens de escultura, os deuses. Cada cultura, cada geração tem uma forma, uma nomenclatura para se referir a esta grande desgraça que é a devoção. A devoção é uma desgraça, foi uma desgraça no Egito, foi uma desgraça em todo lugar e se reveste de importância e se torna uma desgraça pior em Israel, com o povo de Israel, porque é o povo da revelação da verdade, o povo que recebeu a lei das mãos de Deus. Moisés recebeu as tábuas da lei, não foi escritas por ele. Não foi nem preparada as tábuas que Moisés quebrou, ele recebeu prontas das mãos de Deus, das mãos do anjo. Aí, como ele quebrou no seu descontrole justo, quando ele viu o novenário lá, a maldição, o povo tirando a roupa, se embriagando, dançando, pulando, fazendo louvorzão ao diabo, Moisés quebrou as tábuas. E Deus, quando ele falou e Deus respondeu, Deus ordenou que ele preparasse 2 tábuas e subisse levando para receber de novo a mesma mensagem. Portanto, Israel, a nação, a única nação da revelação perfeita. Claro que não seria, jamais aquela nação seria perfeita, jamais. Mas era a nação de Deus. E idolatria em todo lugar é uma desgraça, mas ali é desgraça e meia. Em Israel foi uma desgraça e meia. O profeta de Deus, profeta Jeremias, recebe uma missão terrível. Os profetas sofreram muito, irmãos. Os profetas sofreram muito. O escritor aos Hebreus, que no meu entendimento era o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, e eu sempre falo isto sem dogma, sem dogmatizar, mas
Acho que Paulo escreveu e não botou o nome dele de propósito, porque jamais um fariseu leria qualquer coisa escrita por Paulo. Eles tinham Paulo como um terrível traidor. E acredito que foi o Paulo. E o escritor aos Hebreus, sendo Paulo ou não, diz: vocês ainda não combateram até o sangue. Combatendo contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Os profetas de Deus resistiam até o sangue. Profetas foram apedrejados, profetas foram mortos à espada, profetas foram mortos de várias maneiras cruéis. E este profeta, além de receber a missão árdua, ele ainda é instruído a se manter sem mulher e filhos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher. Não, tu não pode casar, tu não pode ter filhas, tu não pode ter filhos neste lugar. Não pode. Deus queria poupá-lo. Tu não pode casar, não pode ter filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem a alguém neste lugar. Acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem. Vão ter filhos, vão gerar filhos só para morrer de fome. Morrerão de enfermidades dolorosas, primeira desgraça. Enfermidades dolorosas, doenças novas, coisas, enfermidades dolorosas. E não serão pranteadas, não haverá pranto por essas mortes, porque quando acontecesse, quando ocorresse essas mortes, seria como um alívio. Não serão pranteados, mas também não serão sepultados. Servirão de adubo sobre a face da terra, esterco, da mesma forma que o esterco aduba. E pela espada e pela fome serão consumidos. Vai haver guerra e vai haver muita fome. Cerco. E os seus cadáveres servirão de alimento para os urubus, para as aves e para os animais da terra. Será a pior desgraça que podia acontecer a um cidadão, principalmente um hebreu, ele morrer e ser consumido pelos cães. Na verdade, foi o castigo de Jezabel. Morrer e ser consumido pelos cães, ser consumido pelas hienas, pelos animais. E aqui está tudo isso descrito. No versículo 5 diz: porque assim diz o Senhor, não visite casa de enlutado, não entres em casa ou na casa do luto, não vá lamentar com os sobreviventes daquela tragédia, não te compadeças deles. Morrer é lucro, morrer é melhor lá. A situação será tão cruel que morrer é um prêmio. Diz o Senhor, porque retirei, Deus está dizendo as recomendações ao profeta, eu retirei minha paz desta terra, retirei minha benignidade desta terra, retirei minha misericórdia desta terra. Mas por quê? Porque me deixaram, porque serviram aos ídolos, porque adotaram os deuses, os senhores e senhoras. Essa história de Nossa Senhora é uma coisa nova, é coisa do Ocidente, da Igreja Imperial, do Império Romano para cá. Até o Império Romano era deuses. O Império Romano não tinha senhora nem senhores, não. Não tinha o Senhor São João, o Senhor São José, não. Era deuses e deusas.
Aí, com a mudança lá, eles passaram a ter, associaram a história de Nosso Senhor e criaram a maldita idolatria. Mas seria uma grande miséria mesmo. O Senhor explica para o profeta no versículo 6, porque havia retirado a paz, a benignidade e a misericórdia, haveria mortandade. Morrerão grandes e pequenos nesta terra, não serão sepultados, não serão pranteados, não se farão por eles incisões. Lá no Oriente tinha a mulher ficava viúva e ela fazia uma espécie de marca na face. Fazia uma marca no corpo, uma marca da viuvez, uma incisão. As viúvas faziam, os viúvos faziam, os órfãos faziam. Não temos isso assim, clareza na descrição, mas aqui a Bíblia, quando fala, é porque existia. Nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Muitas situações, eles raspavam os cabelos, demonstrando desespero, tristeza profunda pela perda. Mas nestes casos aqui, Deus diz para o Jeremias, não vai acontecer isso com quem perder pai, mãe, filho, irmãos. As perdas serão terríveis, mas a situação é tão cruel que perder é melhor. É melhor ver uma pessoa no estado calamitoso desta morrer do que continuar se arrastando meses ou anos sofrendo terrivelmente. No versículo 7, outro costume aqui apontado diz, e não se repartirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos. Era outro costume. Chegava alguém, olha, aconteceu, não é possível, não se reverte, então coma, e trazia uma comida que a pessoa gostasse e tal, demonstrando interesse no bem-estar do vivo que estava choroso, chorando, a alma dorida por causa do seu ente querido que havia morrido. E Deus está dizendo para o profeta, não haverá este esforço para consolar, porque a situação era tão grave, tão drástica, que morrer seria lucro. Não se darão a beber o copo da consolação. Existia esses costumes no Oriente, entre os antigos hebreus. Então, a pessoa estava lá, eles choravam muito, pranteavam, choro alto. A Bíblia é perfeita, nos fala sobre a morte do Jacó lá no Egito e o choro que se ouvia de longe. Então, o texto é claríssimo e diz que não haveria alguém interessado em consolar aquelas pessoas, trazendo copo de consolação, que era muitas vezes apenas água. O copo de consolação era um vinho, era água, era uma forma de demonstrar afeto com aquele vivo que estava sofrendo por causa do seu falecido. E o Senhor diz, não acontecerá isso nem pelo pai e nem pela mãe de alguém. Não entres na casa de banquete, não vá também em casa de festa. É interessante, Deus proíbe ir na casa do luto, na casa do enlutado, mas também não vá na casa de nubentes. Não entre em casa de banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel.
eu farei cessar neste lugar. Vai acontecer, mas é muito pouco e mesmo assim vai ser terrível. Eu farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, nesses dias, a voz de gozo. Vai ser tanto sofrimento que pouquíssimo vai se aventurar a fazer festa. Vou tirar a voz de gozo, a voz de alegria, voz de esposo. Não haverá essas festas e a voz da esposa. Não entre, se houver um convite, não vá. Mas dificilmente haveria convite. E será que quando anunciares, quando você levar esta mensagem, vão dizer, mas por quê? Por quê? Porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual foi o mal que fizemos? Qual é a nossa iniquidade? Qual o pecado que cometemos? Então dirás, porque deixaram o Senhor e serviram aos deuses, serviram aos ídolos, se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Meus queridos irmãos, em todo o contexto, a idolatria é uma praga. Em Israel é uma praga com reforço. Foi cruel. E o profeta de Deus entrega a mensagem completa, perfeita. No versículo 12 diz, vós fizeste pior do que vossos pais. Vossos pais me deixaram. Vocês fizeram pior. Vossos pais, vocês fizeram pior do que vossos pais. Cada um de vós anda segundo o seu coração perverso, o propósito do mau coração, para não dar ouvidos à minha palavra. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais. E ali vocês vão ficar livres para servir ao diabo, para servir aos deuses alheios de dia e de noite. Porque não usarei de misericórdia, não usarei de misericórdia para convosco. Meus amados irmãos, você lê essas mensagens contra a idolatria, do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis, quando Jacó, já reconciliado com Deus, já próspero, ele volta de Harã, já com aquelas vítima daquela malandragem do tio, ele paga o dote pela Raquel, e o homem vai e entrega outra filha para poder manter ele lá como trabalho, praticamente um trabalho escravo. E quando Deus fala com Jacó, ele já de volta, já senhor da situação, já um patriarca. Deus fala com o Jacó e recomenda tirar os ídolos. Tira os ídolos, tira os deuses que há entre vós, porque o Senhor quer operar. Isso é no Gênesis. Jacó manda tirar os ídolos e se preparar, se lavar, tirar qualquer sujeira física do corpo, qualquer coisa. E no Apocalipse, continua mostrando a desgraça da idolatria. A Babilônia, que enricou vendendo ídolo e em nome dos ídolos, com seus patrimônios gigantescos das padroeiras e padroeiros, vai lançar isso fora,
porque vai ser uma maldição tão grande que isso aqui que está escrito em Jeremias é uma fichinha, comparando com a queda da grande Babilônia em Apocalipse 17 e 18. Os dois capítulos juntos falam sobre a terrível desgraça da Babilônia. E a Babilônia não existe desde o século IV antes de Cristo. A Babilônia do Apocalipse é Roma. E não é a Roma dos Césares, porque também não existe mais. É a Roma dos Césares chamados cristãos. Que Deus nos dê graça, nos dê entendimento e nós possamos andar com Deus, andar com Cristo, buscando a sua instrução, a santa orientação na sua palavra. Vamos orar pela Igreja do Senhor Jesus Cristo nos países socialistas. As repúblicas socialistas são esquinas para o inferno. Só um quarteirão para entrar no inferno. Estão querendo essa maldição para o Brasil. Tem aí um monte de coisa preparada. Não vai acontecer. O nosso Deus não vai deixar. Acredito. Vamos orar pela nossa nação e pela Igreja do Senhor. Os poucos escravizados, amordaçados nas repúblicas socialistas, onde Satanás impera. Bendito Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, obrigado, meu Senhor, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela proclamação do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela tua igreja livre, aonde pode pregar, ensinar, cantar, te exaltar, louvar, cultuar o teu nome com liberdade. Obrigado, Senhor, porque ainda podemos fazer isto aqui. E agora suplicamos, ó Deus, pela tua igreja nos países onde Satanás está entronizado. Meu Senhor, tem misericórdia da tua igreja na China, na Índia. Tem misericórdia da tua igreja na Coreia do Norte. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, nas repúblicas socialistas e nas repúblicas islâmicas. Ó Senhor, tenha compaixão da tua igreja, dá graça àqueles que tu remiste, Pai. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, concede, Senhor, ao teu povo a graça para escapar. Deus fiel, Deus santo e bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.